Olá, quinto ano, vamos fazer nossa aula de português. Uso de conhecimentos gramaticais em textos. Desde pequeno, quando começamos a ir para a escola, aprendemos muitas coisas, né? Vocês começam lá pequenininhos, as vogais, a letra do nome, as cores, continhas, vamos aprendendo cada vez mais. Mas desde sempre, né, principalmente quando estamos estudando, a gente vive perguntando para que aprender tudo isso? Onde que eu vou usar? Tem coisas que aprendemos na escola que achamos que nunca iremos usar em lugar nenhum. Fala, não sei para que eu sei isso, não sei para que eu quero aprender isso, né? Não vou usar, não vou usar tanta matemática, não vou usar. Por que que a gente aprende então? Para que aprender se não vamos, achamos que não vamos usar? Mas a gente sempre usa, até mesmo para informações, né? As pesquisas que mostram aí, a gente vê agora a ciência em questão dessa vacina, né? Vai ter ou não a vacina. Pelo menos a gente tem conhecimento e não vai ser enganado, né? A gente tem que aprender para não ser enganado, para que a gente não acredite em tudo que fala para a gente sem comprovação. Então a gente tem que saber, não, aquela pessoa não está falando certo, vamos pesquisar. Mas o simples fato de aprender faz com que desenvolvamos nossas inteligências, né? Para saber se estamos sendo passados para trás ou não. Afinal, assim como estudamos que o corpo precisa se exercitar, que nós vemos todos os sistemas lá, que a gente precisa exercitar e cuidar do corpo, o nosso cérebro também necessita de estímulo. Se nós não estimularmos o cérebro, se a gente não estiver sempre estudando, lendo alguma coisa que goste, se inteirando dos assuntos, uma hora ele para de funcionar, né? Para que ele vai armazenar conhecimento se eu não uso o conhecimento? Se eu não ligo para nada, se eu não leio, se eu não quero informações, né? A máquina, nós somos uma máquina, o corpo é uma máquina. A máquina que não tem informação, a máquina que não é sempre como se diz assim, revista o que tem nela, né? Se está funcionando direitinho, uma hora ela para. Então, tudo tem que funcionar, o corpo e o cérebro. Os dois precisam de muito estímulo e de muito treino e tá sempre funcionando, tá sempre fazendo alguma coisa. Pensando dessa maneira, vamos ver que temos muito que aprender com nossas aulas de língua portuguesa também, claro, né? O ser humano tem necessidade de comunicação, receber ou transmitir mensagem. Nós estamos sempre nos comunicando, não importa a forma, cada vez diferente, né? Agora mais rápido, de uma maneira mais rápida a comunicação por causa das mensagens, a escrita também, a conversa com um amigo na escola, a conversa com um amigo na rua, tudo a gente se comunica, tudo é por meio da comunicação. Muito do que aprendemos nas aulas de língua portuguesa serve para que nossa comunicação seja cada vez mais clara. A gente aprende a se comunicar, a gente se comunica por mensagens, como a gente falou agora anteriormente, se comunica por desenhos, né, hoje em dia, e cada vez mais a gente tem que deixar que os outros entendam o que a gente fala. E para isso, não é sempre que a gente pode usar as maneiras informais. Nós temos aí textos, né, que nós temos que fazer, criar textos na escola, fazer uma produção, fazer uma redação de um vestibular. Então, a gente tem que aprimorar mais cada vez nossa comunicação para que as pessoas nos entendam claramente. E já aprendemos a importância de evitar as repetições em um texto, né? Existem textos que precisa, principalmente os poemas, mas nos nossos textos descritivos a gente sabe que a repetição atrapalha um pouco o entendimento e fica um texto chato e cansativo. O quanto devemos prestar atenção também na pontuação e também nos tempos verbais, né? Que a gente viu agora a última atividade sobre tempos verbais. Como colocar corretamente os tempos verbais para que o texto fique claro e correto. Todo esse conhecimento e todos os outros que ainda aprenderemos
contribui para que tenhamos a escrita cada vez melhor. Uma escrita que a pessoa, vocês vão produzir um texto, o texto não vai ficar longo, porque um texto muito longo não significa que ele está completo, às vezes só está repetitivo. Você vai conseguir, às vezes, dependendo do que é pedido, em poucas palavras, conseguir transmitir o seu recado de uma forma clara, que todos entendam, e um texto bonito de se ler, né? Que não fique cansativo. Então, uma boa escrita que tem uma boa comunicação. Ao fazermos uma construção textual, construir o nosso texto lá, nosso texto tem parágrafo, tem título, parágrafo, início, meio e fim. Eu tenho que começar a minha história, eu tenho que contar o meio dela, tudo que acontece no desenrolar da história e tenho que finalizar a minha história. Né? Então, ao fazermos a construção desse texto cuidadosamente e eficiente, estaremos nos comunicando de uma forma que todos entendam. Vamos entender isso lendo o poema da árvore, que vocês vão ler aqui na página. Vamos lá. Cadê o poema da árvore aqui? Na página 232. Vocês vão ter um poema aí para ler e vão responder algumas perguntas. Né? Vocês vão entender a importância de não repetir, os textos que precisam repetir algumas palavras ou não, tá bom? Então, o importante aqui é sabermos que, para uma boa comunicação, nós temos que escrever um texto que não tenha muita repetição, a não ser que seja poema, que tenha os verbos colocados de maneira correta e que não seja um texto cansativo de ler, tá ok? Nós vamos fazer aí, pessoal, os exercícios da página 232, que vai ser referente ao poema, né? 233, 234, 235, eu vou chegar até aqui, ó, porque até a 237, né? Na 238, como está escrito aqui, vai ser uma aula de produção de texto, então vocês não precisam fazer agora. Eu vou passar na próxima aula só para vocês produzirem um poema que vai ser usado este daqui e o encarte da apostila, tá bom? Mas vai ser uma aula de produção. E depois vocês vão fazer a página 239 também, tá ok, pessoal? Beijos, estudem bastante, a gente precisa sempre estudar, não adianta falar, nossa, acabei o 5º ano, não preciso mais estudar, acabei a faculdade, não preciso mais estudar. A gente sempre falou que todos os profissionais têm que estar estudando constantemente, porque as coisas mudam, a gente tem que aprender coisas novas, tá ok? Qualquer dúvida, a gente conversa no chat. Beijinhos.